É um prazer estar aqui. Não vou trazer fruta, estejam descansados. Vou trazer um bocadinho de nostalgia. Espero que estejam preparados para isso. O que é que eu venho falar aqui? Inteligência artificial, tentar dar uma perspectiva um bocadinho diferente a este tema. Mais concretamente, como é que o acesso à informação tem mudado ao longo do tempo e a nossa aprendizagem também tem evoluído nesse aspecto. No final, dar algum glimpse do futuro, mas já lá vamos. Para começar esta jornada, quero-vos falar como é que foi a aprendizagem que eu tive para programar. A minha primeira experiência. Estamos no ano 2000, estou a entrar no secundário, primeira linha de código, o típico Hello World, muitos de vocês devem ter feito o mesmo, nesta linguagem espetacular chamada Pascal e nesta interface muito moderna, como podem ver, que tinha o nome de Turbo Pascal. Em simultâneo, para matemática era obrigatório o uso de calculadoras gráficas. E estas calculadoras também tinham o potencial de programação. Sei que algum de vocês, provavelmente, tinha cábulas, mas não vamos falar sobre isso, ok? Portanto, era para programação. Lembro-me, por exemplo, de ter lá a fórmula resolvente para equações de segundo grau, ok? Portanto, uma forma diferente de entrar neste mundo da programação. E como é que nós aprendemos a programar, e não só, isto é, obviamente eu estou aqui a contar este caso concreto, mas isto é válido para outros casos. Muitos de vocês devem ter passado por isto, em que, ok, temos livros, manuais técnicos, e é verdade que conseguimos aprender, está estruturado, temos que estar concentrados, temos que ler, temos de destilar aquela informação toda. Se calhar não é muito prático, portanto, para quem está a entrar pode não ser a melhor maneira. E para além disso, quando há novidades, temos que imprimir livros, distribuir livros, portanto, também tem esse atraso. Outra das formas era através dos professores ou através dos nossos colegas a passar pelos mesmos desafios, em que aqui é mais interativo, é mais dinâmico, já posso fazer perguntas e obter respostas, idealmente, mas também requer disponibilidade temporal e tem outro problema que é a qualidade deste recurso é muito diferente consoante a localização. Provavelmente um aluno na Nigéria não tem o mesmo acesso de um aluno em Portugal ou na Europa. Evoluindo, então, com boa prática de software, acesso à informação 2.0, portanto, estou a versionar para toda a gente seguir o que é que são as evoluções. Então, surge a internet que resolveu o problema da disseminação e o acesso à informação imediato. Portanto, agora consigo consultar esta informação imediatamente. Mas nos primórdios da internet, as páginas eram muito arcaicas e o que elas tinham eram apenas ligações entre elas e diretórios. Portanto, eu para chegar a uma certa informação que eu sei o que é que procuro, demora muito tempo. Para quem está a explorar a informação é bastante útil, porque vê logo, ok, há estes temas e tem essa vantagem. Como é que passamos, então, para resolver o tema da descoberta? Surgem os motores de busca, portanto, ou motores de pesquisa, em que aqui sim eu consigo chegar à informação muito mais rapidamente e toda a gente vê o potencial disto. Quem é que nunca teve discussões entre amigos sobre factos e acabaram os dois ou os três a consultar o Google para ver quem é que tinha razão? Há inclusive a expressão Google It, portanto, isto para dizer o quão enraizado está esta tecnologia na nossa sociedade. Em paralelo, mas nas ferramentas mais de programação, também houve aqui a evolução de descoberta. Portanto, quando o programador está naquela linguagem, consegue logo saber o que é que está disponível. E, portanto, isso é um acelerador muito, muito interessante. E, para além disso, de estar disponível essa informação, também, logo em contexto, tem documentação sobre essa função. E, portanto, não precisa mudar de contexto para ir ler um livro ou para ir ao Google. Portanto, também é um aspecto importante. Pronto, aqui acaba a nostalgia. Ok? E agora vamos entrar aqui como é que estamos atualmente em algumas organizações neste acesso à informação. Aparecem então estes assistentes da AI
em que temos agora uma janela de conversação de um especialista de código sempre disponível com a mesma qualidade onde quer que eu aceda. Temos também, não é a sugestão de keywords, é uma sugestão de soluções completas, e atenção que isto não é uma cópia de código público noutros repositórios, isto é literalmente adaptado ao vosso contexto e ao problema que estão a tentar resolver. De referir que isto não é perfeito, os números têm vindo a evoluir, mas a taxa de aceitação destas sugestões é de 35% atualmente, mas a tendência é sempre evoluir. E depende de linguagem para linguagem. E, portanto, aqui temos um ganho de produtividade enorme. Será que ainda nos encontramos no acesso à informação ou passamos para outro paradigma? Aqui tento mostrar neste diagrama, ok, o que é que nós temos? Do mais concreto para o mais abstrato. Mais concreto, temos muitos dados destruturados, estão em toda a parte, e quando adicionamos significado a esses dados ou categorizamos esses dados, passam a ser informação. Quando pegamos nesses dados e adicionamos o contexto, a nossa experiência passada e o nosso conhecimento, esses dados, portanto, ligamos os pontos e passam a ser conhecimento. E isto quer dizer que, até agora, só os humanos é que tinham esta capacidade genérica de ter conhecimento. Mas existe aqui um movimento que está a acontecer em que robôs ou assistentes estão também a mostrar este tipo de capacidades e, portanto, na realidade estamos a entrar aqui numa era diferente. Ver um exemplo prático. Imaginem que estão num carro com um piloto automático, vemos que há um poste numa cor hexadecimal, numa localização GPS, isto são dados, ok? Não significa assim muita coisa. Quando adicionamos significado a isto, a informação é: existe um semáforo que está vermelho numa determinada avenida. Quando adicionamos o contexto, nós sabemos que estamos a ir em direção a esse semáforo e o código da estrada diz que devemos parar e, portanto, podemos tomar essa decisão e aí é conhecimento. E, portanto, voltando ao exemplo inicial, se calhar já não estamos a falar de acesso ao conhecimento, estamos a falar de acesso... desculpem, não estamos a falar de acesso à informação, estamos a falar de acesso ao conhecimento. E, portanto, subimos aqui um patamar em que o conhecimento tem a vantagem de ser muito mais destilado e conciso. Se eu olhar para trás, eu vou perceber que a informação é muito dispersa, é em muita quantidade e é mais difícil de digerir. E, portanto, isto é um acelerador muito importante. Eu, olhando para trás, gostava muito de ter tido esta ferramenta quando, em 2000, estava a aprender a programar. Acho que tinha sido um acelerador espetacular. Existe também, gostaria de fazer uma reflexão convosco sobre se esta aprendizagem também é igual a uma aprendizagem mais tradicional ou conceptual dos livros ou dos professores. E pensem desta maneira. Nós também, durante a nossa vida profissional, nós aprendemos no chamado on the job, portanto, a fazer as tarefas do dia-a-dia. E eu não considero que seja uma aprendizagem inferior do que a aprendizagem mais tradicional. E, portanto, eu acho que isto é um complemento e ambas têm valor em diferentes perspectivas. Ok, saímos agora aqui aos dias de hoje em algumas empresas. Qual é que será o próximo passo nesta evolução? Vou dar aqui um exemplo prático de engenharia de software, porque acaba por ser daqueles que se calhar está mais em voga neste momento, mas isto é válido para outras funções. A verdade é que a tendência do open source e as empresas que estão a investir em AI começam a apostar cada vez mais em agentes autónomos, portanto, em explorar esta vertente de agentes autónomos, em que, ao contrário do acesso ao conhecimento 4.0, em vez de ser o programador a ter de fazer os passos todos, na realidade nós temos um agente em que nós damos um objetivo a esse agente e ele faz os passos todos necessários para um determinado programa ou para um determinado objetivo que a pessoa pretende. E, portanto, tem autonomia e consegue adaptar-se a esses pontos.
Vendo um exemplo mais concreto, isto foi de um paper que saiu há cerca de 2 semanas da Microsoft, que é o Autodev, e aqui podemos ver na prática que existem 3 entidades, tipicamente, neste tipo de agentes. Portanto, temos um utilizador que é responsável por dar o objetivo ao agente, temos o agente que tem modelos de AI por baixo e depois temos um ambiente onde o agente pode executar ações e ter acesso ao código. Vamos imaginar que, neste caso, o programador está a pedir ao agente para eu quero que testes este bloco de código. O agente recebe esse pedido, começa a criar um plano e a dividir em tarefas esse plano e percebe, ok, eu para atingir este objetivo tenho que escrever testes e tenho que depois executar os testes para perceber que está tudo bem. Portanto, muito parecido ao que, se calhar, uma pessoa programadora iria fazer. Portanto, pede para executar os testes e recebe um erro. E aqui é a beleza destes agentes, é que eles têm a capacidade de se adaptar e de se reinventar neste plano de perceber, ok, eu falhei a fazer este teste, será que eu consigo, com esta informação agora, reiterar e já ter sucesso no objetivo proposto? E é isso que ele faz, portanto, ele adapta o plano, executa, faz uma correção aos testes, volta a correr os testes e desta vez já teve sucesso, portanto, objetivo concluído para o programador, que ficou todo contente. Em termos de frameworks, o que é que está a existir neste momento nesta área? Em termos de open source, dar destaque ali a 4, AutoGPT, LangChain, MetaGPT e Microsoft AutoGen. E todas estas em comum têm estas particularidades que eu vou falar a seguir. Portanto, o tema de decompor em tarefas e um plano é essencial para o sucesso destes agentes. Estes agentes terem acesso a um ambiente para poderem executar estas ações também é muito importante, senão não têm feedback. A especialização é outro aspecto muito importante, porque ao diminuirmos, ao especializarmos as prompts, ou seja, ao diminuirmos o raio da ação, tipicamente a assertividade sobe, até como o Jorge disse no exemplo dele das frutas. Mas depois temos aqui o desafio extra, que é, temos vários agentes, temos que os gerir, temos que os orquestrar, temos de comunicar, e já existem protocolos que estão a começar a surgir de comunicação entre agentes, porque eles não precisam de comunicar em linguagem natural, também podem, mas não é obrigatório. Outro aspecto muito importante destas frameworks, não ficam órfãos de só um modelo. Isto, imaginando um mundo em que temos especialização, provavelmente há modelos melhores e mais assertivos para certas especializações. Por fim, dar a nota que ainda são muito prova de conceito, ainda são muito protótipos, os resultados são animadores, mas as taxas de sucesso não são assim tão altas. Mas eu estou confiante que a tendência será melhorar. E como é que ficam as dinâmicas das equipas que têm de trabalhar com estes agentes? Dar aqui alguns pontos que eu acho que são relevantes, que é, o humano tem que sempre colaborar com estes agentes. Nós temos sempre que ter a review, ou olhar para o código e não perder noção daquele código. Porque se há um dia que o agente não consegue fazer um certo objetivo, tem que ser o humano a fazer e não pode ter um código imperceptível nas mãos. Portanto, eu acho que isso é um ponto muito importante. Outro ponto que também já tinha sido falado anteriormente é o tema da observabilidade e rastreabilidade destes agentes. Tanto para antecipar problemas, como para, até em cenários de post-mortem, alguém conseguir olhar e evitar reincidências. Por fim, a melhoria contínua dos agentes. E a melhoria contínua é também na vertente de adaptar estes agentes à vossa realidade. Porque há contextos de equipa, há preferências de utilização de bibliotecas, há nomenclaturas e, portanto, cada equipa tem as suas particularidades e tem que se adaptar e tem que passar essas mensagens aos agentes, senão eles não vão saber. O contexto é essencial para os agentes funcionarem. Para terem aqui algumas noções de como é que está o paradigma de utilização em programadores. Isto foi um questionário feito a milhares de programadores pela Stack Overflow em 2023. 43% dizem que já estão a usar ferramentas de AI. Desses, 82%
utilizam para escrita de código. O mais chocante aqui é 57% ainda não estão a usar. Eu acho que é um acelerador espetacular. Eu acredito que a tendência é aquele número baixar ao longo dos anos. E aqui refletir também um pouco a parte do impacto, tanto no programador júnior como para o programador mais sénior ou mais guru. Ambos têm vantagem em utilizar estas ferramentas, porque em todas as linguagens existem tarefas repetitivas que vamos ter de fazer, ou é os testes unitários, ou é outra coisa qualquer. Há muitas tarefas repetitivas. E, portanto, o impacto, mesmo sendo diferente, consoante o nível de senioridade do programador, eu acredito que é útil para todos os níveis de senioridade. Em termos de impactos para as organizações, se o tempo de execução baixa, claramente vamos ter mais tempo para lançar novos produtos, novas funcionalidades, portanto, o tempo de mercado melhora. Pelo mesmo motivo, os custos baixam e, pelo mesmo motivo, temos mais tempo para dedicar a outro tipo de desafios, como novas ideias e, portanto, testar novas hipóteses que, se calhar, anteriormente tinham sido inviáveis de testar. Em termos de impacto nas pessoas, principalmente o tema da motivação. Aprender mais rapidamente, acho que toda a gente concorda que é melhor para todos, quero acreditar. Outro aspecto, a parte das tarefas serem cada vez mais desafiantes, acho que também é algo que melhora a motivação e não serem tarefas repetitivas, que eu acho que essas são as menos interessantes. E, por fim, o tema do foco e da mudança de contexto, que, ao acontecer menos vezes, acaba por melhorar também a performance e a motivação das pessoas. Como principais conclusões, e que eu gostaria que retivessem desta apresentação, espero que tenha sido útil, a qualidade dos dados e da informação é muito importante para a constante evolução destas inteligências artificiais, portanto, sem essa qualidade é difícil haver evolução. Dar a nota que este acesso ao conhecimento mais destilado e de forma mais rápida acelera bastante a forma como usamos estas ferramentas e, portanto, acho que é útil ter esse mindset. Mudar também o chip de têm que aprender este tipo de ferramentas e usar. A onda está a crescer. Vocês ou pegam na prancha de surf agora e surfam enquanto está pequeno, ou então vão ser esmagados por esta onda, quero acreditar. E as dinâmicas das equipas também vão mudar. Portanto, isto vai dar escala às equipas, mas obviamente que as pessoas e os agentes vão ter que funcionar em simbiose e só funciona se isto for bem regulado. Por fim, esta tecnologia de AI, tal como para as novas gerações, vai ser a base. Portanto, as novas gerações vão crescer com esta tecnologia. E isto aconteceu também para computadores, internet, smartphones. E, portanto, esta tecnologia está em tudo, em todo lado e ao mesmo tempo. Obrigado a todos.